Papo reto, nação. O Flamengo está sendo muito agressivo na janela de transferências desse meio de ano. O Flamengo, que já fechou com o Luiz Araújo, está por fechar com o De La Cruz e o goleiro Rossi, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira. E hoje, no sábado, se especulou uma notícia sobre o lateral Gilberto. Isso porque alguns jornais da Europa falaram que o jogador pode vestir a camisa do Flamengo já nessa janela de transferência. E nós vamos analisar todas essas informações e notícias. Tem também a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Fluminense, o Mengão que vai pegar o Vasco agora pelo Campeonato Brasileiro. Já vai chegando aqui fazendo o seguinte, nação, explode aí o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Flamengo, principalmente porque agora a torcida está em festa, nós estamos em festa, o Mengão está nas quartas de final da Copa do Brasil, o pacotão de reforço do Flamengo vai começar a chegar, já chegou o Rossi, Luiz Araújo está chegando, tem também aí o De La Cruz, vamos ver, no mínimo, o Flamengo vai fechar com 4 reforços, esse é o mínimo que o Flamengo quer, mas provavelmente virá mais. O Mengão está abrindo os cofres nessa janela de transferência. Nós vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal Band Esportes, link na descrição. Deixa o like e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Bora pro vídeo de hoje. É um perfil na Europa, tal, que o Flamengo está atrás do lateral direito Gilberto, do Benfica, né? Eu não vou enrolar você não, já vou falar logo de cara que o Flamengo não tem interesse na contratação do Gilberto, tá? Gilberto é jogador do Benfica, atua no Fluminense, você o conhece muito bem. É um jogador que é um bom lateral direito, embora não tenha sido muito bem aproveitado pelo técnico Roger Schmidt na última temporada com a camisa encarnada, tá? Mas o Gilberto, é de uma posição em que o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, julga que não há necessidade de contratações. Eu discordo dele, eu acho que o Flamengo precisa de um lateral direito, sim, mas o Jorge Sampaoli vê em Wesley, Varela e Mateuzinho, quando se recuperar, as melhores opções para essa posição no time do Flamengo, tá? Então, mais uma vez, a gente vem aqui para dar informação que vem diretamente do Flamengo, né? Evidentemente, eu não posso revelar a fonte, mas posso dizer que é gente muito importante no futebol do Flamengo que descarta, pelo menos nesse momento, tá? As coisas podem mudar adiante e tal, mas neste momento o Flamengo não negocia a contratação do lateral direito Gilberto do Benfica, que fez um bom campeonato carioca até em 2020 pelo Fluminense, né? Quando o Flamengo foi campeão carioca, o Gilberto era o lateral direito da equipe tricolor. E foi até o Jorge Jesus quem o levou ao Benfica, né? O técnico Jorge Jesus, à época no Flamengo, o viu jogando pelo Fluminense e falou, pô, quero esse cara aqui. E aí ele o levou para jogar no Benfica. O Benfica que vai perder alguns jogadores, né? O lateral esquerdo do Benfica, o Grimaldo, tá de saída para o futebol alemão, vai jogar no Leverkusen. E o Lucas Veríssimo é uma incógnita, né? Atrás do Lucas Veríssimo eu iria. O Sampaoli conhece muito bem o Lucas Veríssimo, o zagueiro, que atua pelo lado direito da zaga, né? Como a gente falava antigamente, como um zagueiro central. E pode ser uma opção melhor aí pro Flamengo, tal, que vai atrás de um zagueiro. A gente trouxe ontem a informação de que o Bruno Mendes, né, o Flamengo não tem interesse em contratar o Bruno Mendes, né? O que eu acho, como eu disse no vídeo anterior, uma ótima. O Bruno Mendes é um jogador que pode jogar pelo lado direito, né, da zaga, né, formando ali uma dupla de zaga no Corinthians, de repente com o Murilo, um trio de zaga jogando pelo lado direito, né, com Gil e Murilo. E vem jogando ultimamente até como um lateral pelo lado direito, né? Foi assim na partida, por exemplo, em que o Corinthians derrotou o time do Fluminense por 2-0. Então a gente está falando aqui de um cara multifunções. Mas o Corinthians, em primeiro lugar, precisa de dinheiro. Pode se desfazer do jogador diante de uma boa proposta? Até pode, mas eu não consideraria uma boa alternativa para o Flamengo, não, a contratação do Bruno Mendes, tá? Também muita gente perguntou sobre o joelho do De La Cruz. Gente, o De La Cruz não tem nenhuma contusão crônica, tá? Inclusive eu assisti ao jogo, repito por aqui no canal, assisti ao jogo na última segunda-feira entre Vélez e River Plate, empate por 2-2.
E o De La Cruz atuou quase que a partida inteira, saiu no segundo tempo, jogando normalmente, tá? Então não tem nenhuma possibilidade assim de o Flamengo estar contratando um jogador com lesão crônica, né? Aquele tipo de jogador que chega para ficar mais no departamento médico do que necessariamente jogando, né? Não é o caso com o Bruno Mendes, com o Nicolas De La Cruz. Repito por aqui, é ótimo jogador, joga ali no meio de campo do River Plate com o Aliendro, Enzo Fernandes e Nátio Fernandes, né? Como um jogador mais de armação, mas pode jogar um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais adiantado, né? É um jogador com muitas possibilidades de função por ali. Ele gostou da proposta do Flamengo, existe, como trouxe o companheiro Vene Casagrande, um empresário, um brasileiro, que foi contratado até para ajudar nas negociações, né? Lembrando que o De La Cruz mora na Argentina. Então, assim, a negociação vai andando. Depende agora só do River Plate. O River Plate aceitar nos 50% que tem do jogador a proposta para ele jogar no Flamengo, tá? Então, esse é o status envolvendo o Nicolas De La Cruz neste momento. Chegaria para ser titular? Repito por aqui, tenho dúvidas, tá? Até porque o Flamengo ainda avalia as renovações de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, conforme o companheiro Mauro César trouxe num vídeo publicado por ele no início da semana, na segunda-feira, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, o Mauro fez um raio-x ali das contratações do Flamengo, tá? Então, assim, das contratações e renovações do Flamengo, renovações de contrato. Então é sempre muito bom a gente informar você o status, né? Porque muita gente pergunta assim, mas o Flamengo já negocia com o Bruno Henrique, com o Rodrigo Caio, com o Everton Ribeiro. Não, ainda não, né? Existe uma avaliação interna de que é preciso ver o que esses jogadores vão render, até para ver se vale a pena fazer um investimento mais alto, tal. A informação que eu apurei ainda no ano passado era de que justamente essa, tá? De que o Bruno Henrique, independentemente da condição física dele, e a gente vê que é um jogador que, pelo menos nesse início de retorno, ainda sente falta de confiança, tal, não atingiu a melhor forma física ainda, é que ele teria de aceitar uma redução salarial até para poder renovar o contrato com o Flamengo, tá? Dependendo também da posição, que se sentisse mais à vontade para jogar. A gente já viu o Bruno Henrique jogando como centroavante, como ponta pelo lado esquerdo. Será que o Bruno Henrique ainda tem condição de ser esse jogador pelo lado esquerdo, como é o Everton Cebolinha hoje? Eu tenho dúvidas, né? Eu tenho dúvidas principalmente em relação à capacidade física dele, e é um jogador que precisa readquirir a confiança até para que haja uma aferição com mais acurácia, né? Com mais exata ali do que pode render o Bruno Henrique para o Flamengo. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.